Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Santiago, sou psicólogo, psicoterapeuta na abordagem junguiana e hoje eu vim falar para vocês, vim falar um pouquinho sobre o Covid, né? O Covid-19, esse vírus aí que está assolando, né, o mundo, né? Essa pandemia, numa proporção que nós nunca vimos algo parecido, né? E naturalmente, né, é uma vivência de algo que nos instila medo, né? Receio, né? Insegurança. Nós nos sentimos em estados de suspensão de todas as atividades, né? No nosso isolamento, na quarentena. Não temos muitas garantias aí, né? Tá tudo numa indeterminação. E eu vim falar aqui dos impactos psicológicos que a pandemia nos trouxe, né? Principalmente no que diz respeito ao imaginário popular, ao imaginário das pessoas, né? Tenho visto muito um, a reação de medo das pessoas, né? De medo de contágio, né? O medo ele é muito importante atualmente porque ele é uma reação de autopreservação, né? As pessoas elas ao colocarem luvas, ao colocar máscara, higienizar as mãos, elas estão cuidando de si, né? Nós estamos todos cuidando de nós mesmos, no isolamento, na quarentena, evitando o contato interpessoal, né? Tomando muito cuidado. E eu tenho visto que as pessoas têm colaborado bem, né? Mas eu queria falar também dos aspectos que extrapolam um pouco. É difícil nós mensurarmos, né, numa pandemia, que é uma situação atípica, como que as reações elas se dão de uma forma inesperada e como que isso tudo que se dá de uma forma inesperada nós podemos enxergar, nós podemos perceber coisas que estão extrapolando, né? Numa situação atípica, fica difícil nós identificarmos, por exemplo, reações que extrapolam o que deveria ser algo consensual, algo dito normal, né? Então é difícil, numa situação atípica, nós identificarmos algumas psicopatologias ou o que é realmente extrapolar ou não. Eu penso que o medo ele é uma reação natural e esperada. Dentro dessa reação de medo, as pessoas elas têm trazido imagens, né? Imagens acerca do que representa o Covid para cada um, ou a pandemia para cada um. Cada um reage de um jeito, né? Mas o que eu tenho visto é que as reações de medo, elas estão sendo consteladas com um imaginário que envolve também a política e que envolve também o aspecto econômico, né? E as pessoas elas manifestam diferentes reações e nessas reações misturadas fica um pouco difícil de nós identificarmos onde que está o medo real e da onde existe um medo imaginário. A meu ver, né, existem a questão da paranoia aí, né, o que mais chama a atenção. Até onde uma reação ela é paranoica, até onde ela não é paranoica, né? Eu vejo que algumas interpretações que estão dando acerca da pandemia, elas parecem um pouco exageradas, né? No que diz respeito quando nós começamos a visualizar aí uma dimensão mais política, uma dimensão mais econômica do que propriamente endêmica, né? Nós nos preocuparmos com a perspectiva do contágio é extremamente compreensível, né? Mas eu tenho visto ideias como, por exemplo, a iminência de uma guerra química, né? Uma organização secreta planejando uma catástrofe mundial, né? E a questão econômica da falência, do próximo período de recessão, né? Também eu vejo que é um medo que tem alcançado uma proporção maior do que esperado, né? E a questão da fantasia apocalíptica, né? As pessoas tendo uma fantasia apocalíptica. Quando nós vemos as pessoas mascaradas na rua, como se nós levamos um susto, né? As pessoas elas têm, nossa, será que o mundo está acabando? E vem aquele cenário pós-apocalíptico na mente das pessoas, né?
Com relação à paranoia, eu queria fazer vamos dizer, arriscar uma aproximação imaginativa, utilizando a ideia que o Hillman traz de paranoia, né? O Hillman ele vai dizer que a paranoia ela se mostra como um distúrbio da ideação, um distúrbio da ideia. Né? As ideias elas ganham um caráter exagerado, né? Mas não é somente a ideia ela vem junto com uma interpretação acerca da realidade. Por exemplo, que o mundo vai acabar, que o mundo está acabando, né? Ou que se eu sair na rua eu vou me contaminar, só de sair na rua. Né? Então, esse caráter paranoico, ele ganha o estatuto de paranoia quando a interpretação acerca dessa realidade que nós estamos vivendo, ela paralisa o sujeito, né? E em algum momento ela se torna uma certeza. É certeza que um país ele está tramando contra o outro. É uma certeza de que o mundo vai acabar em tantos dias. É uma certeza de que todos seremos contaminados. Né? Então, a paranoia, ela acende a experiência como uma certeza, uma ausência de dúvida, né? Nesse sentido, o Hillman vai dizer que o comportamento paranoico ele é uma ideia intrusiva que se aposta do sujeito. Essa ideia intrusiva ela tem o estatuto de uma verdade, de uma certeza, né, que o sujeito não tem como fazer frente. Então, por mais que ele saiba ou que ele tenha uma certeza racional de que não, ele volta a si e ele chega à conclusão de que nós não vamos todos morrer, né? A impressão, essa interpretação a nível visceral, ela se apodera do sujeito. Né? Então nós não podemos escolher, não temos o controle da nossa vontade consciente. Né? É isso que o Hillman vai dizer. Ao mesmo tempo, a paranoia, ela como um distúrbio noético, que ele vai dizer, um distúrbio do sentido, né? Ela se mostra quando a pessoa, né, ela resiste, né, a nível consciente de se apropriar do mundo de uma forma duvidosa, de se abrir para o mistério, de se abrir para as impossibilidades, né? Então, e aí essa resistência da pessoa em se abrir para os furos que a realidade tem, para o mistério, para o oculto, né? Com relação, por ela resistir a uma abertura ao mundo, né? O fim do mundo, a falta de sentido, a doença, né? Elas começam a ganhar um estatuto de certeza absoluta. Né? Então, o Hillman ele vai dizer que a saída da paranoia é a integração da dúvida. Né? A dúvida é o furo da paranoia. Então, na medida em que nós damos crédito para narrativas acerca da nossa vida, acerca de como nós devemos vivê-la, narrativas absolutas, né, que tende a suprimir toda e qualquer forma de nós vivenciarmos a vida enquanto uma infinidade de possibilidades, enquanto um mistério, enquanto uma impossibilidade de definir totalmente a vida, né? As fantasias de fim de mundo elas ganham e de autorreferência, né, enquanto hipocondria, elas ganham o estatuto de verdade última. Né? O que nós temos visto aí? Né? Juntamente com o Covid-19, nós temos visto as pessoas temer muito, né? Falar muito do aspecto econômico, né? Como se a economia ela fosse colapsar, como se a economia ela fosse ruir. Né? Ao mesmo tempo, esse medo reflete uma fé cega na economia. Né? Como se a única possibilidade de sermos alguém é termos o poder aquisitivo, sermos contratados como mão de obra de algum empregador que vai nos dar a chance de vivermos, que vai nos dar a chance, percebe? Ao mesmo tempo que é uma fé cega na economia, essa fé cega na economia é uma restrição do nosso mundo próprio. Né? Nós passamos a restringir o nosso mundo através da economia. A política, né, é também uma forma de restrição desse mundo. Né? A única forma de podermos sobreviver é ter um presidente ali que ele vai dizer as coisas corretas, no momento ideal, para a pessoa correta, do jeito correto, e impossibilitar de que ocorra uma guerra química.
né? Quer dizer, a única possibilidade de eu viver é ter um presidente, é ter uma política forte, né? E essa política forte é uma política que não pode tocar em pontos muito obscuros, não pode gerar um cisma diplomático, não pode gerar um cisma intercontinental, né? Quer dizer, e aí esse medo ele é amplificado, né? Ao mesmo tempo que ele tá muito na esfera do imaginário, né? Tá muito na esfera do imaginário. Mas é uma forma de narrar o próprio mundo. Veja bem, eu estou narrando o meu mundo de uma forma extremamente restrita, né? Política e econômica. A mídia também é uma forma de restringir muito o mundo próprio, né? Quando tudo que eu vivo tem que aparecer. Se não aparecer é porque não é legítimo. Então, será que o meu isolamento, a minha forma de me recolher no meu mundo próprio, se eu não postar ela, se eu não falar sobre ela, ela não existe? Né? Então, o discurso midiático, a forma do discurso, é um discurso absoluto. Né? Eu só existo na perspectiva em que eu apareço. O meu isolamento ele só é válido na perspectiva em que ele aparece. Né? Olha para vocês verem, todas essas formas que eu estou falando são formas de narrar o próprio mundo. E aí, quando eu me isolo, eu entro em contato com o quê? Com as narrativas acerca do meu mundo. Eu não encontro a minha própria narrativa. E aí vem o meu inconsciente, numa narrativa simbólica e fantástica, dizendo que esse mundo está acabando, dizendo que esse mundo está sendo contaminado, que a morte espreita. Né? Então, quando nós falamos do Covid, quando nós falamos do vírus, né, e do imaginário que se cria acerca do vírus, é o imaginário da possibilidade do fim, é da possibilidade do fim de um mundo, mas não da possibilidade do fim do mundo em que nós compartilhamos e que nós vivemos. Né? Porque, ainda que nós compartilhamos o mesmo mundo, a vivência que cada um tem desse mundo é extremamente subjetiva. Né? Então, o que está viralizando aí e o que está contaminando não é somente o vírus, mas é o imaginário e o terror acerca do vírus, como a crença de que a vivência que todo mundo tem, né, do mundo é um único mundo, e não é. Isso é uma forma de restringir o nosso mundo pessoal, nossa subjetividade e a vivência que nós vamos ter do isolamento. Né? Só um rápido exemplo, né? Quando nós falamos de isolar e quando nós falamos de recolher, qual é a diferença? Né? Isolar, o isolamento é não estar com os outros. Eu estou falando do meu mundo como um não estar com os outros, que é onde eu deveria estar. Né? E o recolhimento, eu estou falando do meu mundo como uma forma necessária de estar com os outros. Para estar com os outros, eu preciso de vivenciar o meu recolhimento. Né? Então, duas formas de conceber o mundo pessoal. Ou o isolamento, né? Como um encarceramento, ou como uma forma de recolhimento no mundo próprio. Né? Então, na perspectiva em que nós adotamos essas formas de narrativa do nosso mundo, política, econômica, midiática, nós deixamos de vivenciar o nosso mundo próprio. Né? E o nosso mundo se torna tão impróprio, que as fantasias acerca do apocalipse, né? As fantasias acerca da disseminação da morte, vamos dizer assim, elas vão ganhando estatuto de verdade absoluta. Mas até que ponto essa morte é a morte do mundo? É o fim de um mundo? Ou é o fim da vivência de narrativas impróprias que nós vamos adotando acerca do mundo? Né? Então é isso que o Hume ele vai dizer. Então, para que nós consigamos vivenciar o nosso espaço próprio de uma forma mais salutar, de uma forma mais adequada, que nós possamos nos abrir um pouco para o mistério que é viver nesse mundo, constituir o nosso mundo próprio. Né? Para nós podermos conseguir nos recolhermos ou nos isolar, é preciso que nós também consigamos nos abster de toda e qualquer narrativa acerca do amanhã, acerca do que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Né? E é preciso que as coisas elas sejam vividas como elas são, como uma impossibilidade, como uma não certeza do que vai vir, né? Como um mistério.
Espero que vocês tenham gostado, né? Deem o seu like aí, compartilhem com seus amigos e até mais. Tchau, tchau.